E aí ele compõe aquela música. E eu percebi, ao vendo aquela música e refletindo sobre, que nós, e evangélicos, nós, a maneira de falar, também construímos uma vida cristã, uma caminhada cristã da mesma maneira, como uma coxa de retalho, cheia de versículos prontos e frases feitas. E muitas vezes isso tem nos levado a lugares só de dores. Porque a Bíblia diz que o povo de Deus sofre, perece, porque lhe falta conhecimento da palavra de Deus. E esse assunto que eu quero conversar e iniciar hoje, eu quero focar principalmente na questão da lei, é uma coisa que a mim incomoda durante muitos anos. Como todos já sabem, eu estou na caminhada cristã há algum tempo. Tive, graças a Deus, a bênção de nascer em um lar evangélico, apesar de meu período ter me afastado, mas essa caminhada durante muitos anos, ela não me fez alguém maduro o suficiente. Aos meus 15 anos de idade, eu me afastei do Evangelho por causa de uma frustração dentro do ministério. Quando eu volto para o Evangelho, eu volto com outra mentalidade e com outro propósito. Isso muito mais tem a ver com o meu sentimento de mágoa e revolta do que propriamente com a minha vontade de conhecer a Deus. E aí nós vamos caminhando, eu passei por alguns ministérios, passei por alguns lugares, a gente vai caminhando e vai ouvindo e vai vendo tantas coisas. Até pedir que um dia, que Deus, pela sua graça, sua misericórdia, nos coloca parado, dispara um pouquinho, ouve mais e vamos aprender um pouquinho. E esse é o problema. Não ouvimos falar tanto de lei, de graça, e o que eu tenho percebido durante esse muito tempo é que muito do que tem sido falado é só frases feitas e versículos isolados. O conceito em si, pouco sabemos. Falamos muito de graça. Eu lembro que quando eu entendi a primeira vez, quando eu ouvi a primeira vez a questão da graça, eu congregava na Assembleia de Deus, eu tinha os meus 12 anos de idade. E a frase que me despertou foi o seguinte: tá vendo aí? Ele pecou e não morreu porque está na graça. Se fosse na época da lei, o chão abria e ele morria na hora. Mas graças a Deus e a sua graça, que ele não morre. E eu fiquei, cara, isso é interessante, né? Porque a gente não morre hoje porque a gente não vive mais a época da lei, a gente vive a época da graça. E essa frase e essa ideia é disseminada em todos os lugares. Você não vive mais sobre a lei, você vive sobre a graça. E isso tem nos levado a lugares e situações perigosas. Mas vamos, para não ficar aí minha palavra só, abrir Romanos capítulo 7. Eu fiz até um esboço, porque realmente não funciona mais como antigamente, então. Mas vamos lá. Romanos capítulo 7, eu vou ler alguns versículos, tenha paciência. E como eu falei, não vou me aprofundar muito hoje. No próximo culto nós continuaremos nos próximos cultos.